tirar aqui. Pega aqui, né? E aí, meu cara, desculpa, acabou enroscando um pouco. Tudo bom, Delore? Como é que vai? Prazer te conhecer pessoalmente, né? Só de Skype, só de vídeo, já parece que conheço há não sei quanto tempo, né? Como é que vai? Demorou um pouquinho aí, não foi o... A gente tinha ido num outro restaurante antes, como é que chamava? Tenda? Alguma coisa assim? Que é do lado de um posto de gasolina, que não abre de hoje de almoço. Aí a gente foi no deck, boa comida, não sei se você conhece ou não, mas demorado, né? É, demorado. Mas Neto achou uma solução fantástica. Já estamos filmando. Oh, esse é o cara! Fico de gravata. Pode ficar como você quiser. Não, você manda. Vi teu vídeo, eu não tinha visto teu vídeo, vi esses dias aí lá no mailing que a Foco passou. Ah, foi? Ah, que joia, que joia. Vamos bater um papo sobre, então, tá bom. Sobre processo civil, como é que tem que estudar para processo. Primeiro me conta um pouquinho da sua história, processo civil, para eu conhecer melhor. Eu me formei pela USP. São Paulo, né, o Largo São Francisco, e eu fazia parte do escritório de assistência jurídica. E o escritório de assistência jurídica lá, que é o do departamento jurídico, que a gente chama de DJ, do 11 de agosto, ele tem uma característica, ele é dos alunos, ele não é da faculdade. Então quem faz a gestão, tudo é aluno. Certo. É o aluno que vai atrás do outro aluno para fazer lá, é o aluno que quando precisa vai atrás de advogado. Então é uma gestão dos alunos. E eu fui diretor no meu 4º ano de faculdade desse departamento jurídico. Eleição, né? É uma sequência do centro acadêmico. E aí em 1999, que foi o meu 4º ano, foi divulgado, né? Vocês são mais novos, talvez vocês não lembrem. Foi divulgado um CD-ROM. Né? Internet não existia, imagina, YouTube não existia, aplicativo não existia. Tava começando a virar moda o CD-ROM, né? Estamos falando em 99. O celular tava começando na época, né? Aqueles tijolão, né? E aí foi lançado um CD-ROM que chamava Auxiliar do Advogado. Não sei se você lembra disso, chegou a ver isso ou não. Não peguei não. E aí esse Auxiliar do Advogado, ele tinha um monte de modelos de petição e legislação nele, não tinha página do Planalto, né? Então era legislação eletrônica. Aí eu vi a divulgação disso e falei, pô, mas que negócio bacana. Para o nosso trabalho aqui para assistência jurídica ia ser bem interessante. Tem todos os modelos. Tem todos os modelos de petição, tem legislação. De novo, não tinha página do Planalto, não tinha legislação eletrônica, não tinha nada, né? Não tinha legislação em Word, não tinha nada disso. Você tinha só no código seco para... Se você quisesse copiar, você tinha que digitar um por um. Não tinha. E aí eu descobri quem que era o autor e ele era um professor de São Paulo. Aí como bom estudante, vamos fazer o quê? Bater a porta do cara e falar, escuta, né? Nós somos estudantes, molecada, trabalhamos pro pobre, né? Assistência jurídica, a tua praia, você sabe, né? Defensoria, o que vocês querem? Eu falei, eu quero um CD-ROM pra gente usar lá no escritório. A gente tem lá 5 máquinas, que na época era o máximo. Temos 5 máquinas, a gente quer 5 CD-ROM. E aí o senhor, o professor Sérgio Luiz Monteiro Salles, ele, advogado formalzão das antigas, ele chega e fala, não. Aí, assim não? Não. Aí eu falei, né, me derrubou, né? Você sempre fala como estudante, aluno. Ele tinha sido aluno da São Francisco. Ele falou, eu só dou o CD se eu der um curso de processo pra vocês. Ela falou, saiu melhor do que encomenda, que maravilha. E aí o professor Sérgio Luiz Monteiro Salles, que faleceu há um mês, infelizmente, e eu fiquei amigo dele, foi no meu casamento, frequentava a casa dele, etc. Ele pegou todos os alunos que faziam parte da assistência jurídica e começou a ministrar o curso pra gente, bem prático, com o projetor multimídia, né? Nem chamava Data Show na época, e não tinha PowerPoint, ou pelo menos a gente do direito não conhecia o PowerPoint, e ele projetava a lei. E aí eu comecei a acompanhar, ele falou, você tem jeito para ser professor? Eu falei, imagina, eu sou da prática, que professor, que não sei o que, etc. E eu comecei a acompanhá-lo em vários cursos. E aí um dia, isso claro, depois ele me falou que foi proposital, ele virou e falou, justiça gratuita? Não sei nada disso, quem sabe é o Delore. Sim. No meio de uma aula. Entendi. Aí porque eu ficava com ele no projetor, não tinha PowerPoint, não tinha passador de slide. Ele falava artigo tal, nas aulas dele. Ele falava artigo tal. Né? Foi num curso na OAB em São Paulo, ele falou artigo tal. Eu ia lá e colocava. Ficava ajudando. De novo, não tinha PowerPoint.
Aí ele falou: ah, assistência jurídica, quem sabe disso daí, quem sabe dessa lei aí, eu não trabalho essas coisas não, quem sabe é Delore. Responde aí. E aí foi meio totalmente a queimar-roupa. Pronto. Para encurtar a história, foi mais ou menos isso que eu comecei com a carreira docente com ele. Eu acompanhei um tempo, depois comecei a lecionar. Logo e depois aí, se formou? Me formei, eu comecei a acompanhá-lo no 4º ano. Eu fiquei como 4º e 5º ano dele assistente em sala de aula. Eu me formei em dezembro. Em fevereiro, uma faculdade onde ele dava aula na pós-graduação, faculdade de Itu, no interior de São Paulo, que inclusive foi onde Michel Temer começou a lecionar, né? Teve foi a primeira escola e ele foi diretor de lá. Em Direito Constitucional ele é professor, né? E aí, aquela coisa de um professor teve um problema de saúde na véspera de começar o semestre, o diretor da faculdade perguntou para o professor Sérgio Salles, falou: você conhece alguém? Eu falei: conheço aí um moleque, ele é bom, acabou de se formar. E o diretor falou: ele é bom, ele aguenta uma turma? Aguenta. Então me formei em dezembro, em fevereiro eu já estava dando aula. Já estava lá, né? Já estava dando aula. E sempre usando projetor, aquela coisa toda, que depois, óbvio, foi avançando para a internet, para... Mas isso é um fator interessante. E às vezes as pessoas me perguntam: ah, não tem oportunidade, a oportunidade não aparece. Mas ela aparece, mas você tem que estar preparado, tem que né? correr atrás. É, exatamente, você corre atrás... Ela vai aparecer, cria, né? A gente cria. Exatamente. E quando ela aparece, se você também não estiver preparado, não adianta nada, né? Não adianta nada ter aparecido a oportunidade. Ou se você tivesse falado: não quero dar aula porque eu tô muito novo ainda. Pode ser que a gente estivesse conversando aqui, né? Essas coisas da vida. Exatamente. E a gente estava na semana passada no congresso de Direito Processual, né? Até quando conversamos pelo Skype, eram jornadas. E uma amiga nossa, que está participando do projeto agora também no curso, a Fernanda Tartucci, ela fez uma exposição e ela terminou com uma frase. E aí a frase dela, de Shakespeare, não há oportunidade perdida. Se você perdeu a sua, saiba que alguém aproveitou. É verdade. Não é isso? Muito bom. Alguém tá lá no lugar. Se não fosse eu, alguém seria ia. outro. Se não fosse eu, seria outro. Não ia ficar sem professor. Não ia ficar sem professor, né? Exatamente, interessante. E aí eu comecei então a lecionar em 2000, depois eu entrei no mestrado em 2003. Aí eu entrei no mestrado depois de ter sido reprovado 2 vezes. Não consegui entrar no mestrado em 2001 e 2002. E aí eu tentei em São Paulo, no processo, as principais faculdades. Hoje tem mais, mas na época só existia a USP e a PUC em processo. E aí quando eu consegui entrar no mestrado, eu entrei em 2, na USP e na PUC. E aí o meu projeto era converter um dos 2 mestrados para doutorado, que aí bem ou mal eu já estava encaminhado com isso. Acabou não conseguindo, questões burocráticas internas. Então eu converti o meu mestrado em processo na PUC para Direito Constitucional. Então eu tenho titulação em processo civil pela USP e em Direito Constitucional pela PUC. E depois eu fui pro doutorado, aí eu fiz aspas só, né? Que foi puxado fazer os 2 juntos, né? Eu fiz o doutorado em processo civil. Então sempre trabalhando com o processo. Quando eu fui pro constitucional, trabalhei com o processo constitucional, que tem muita ligação, princípio processual constitucional, toda aquela coisa. Com certeza. E aí sempre trabalhando com a história que lá atrás era lá o professor Sérgio Salles, o precursor, de trabalhar projetando a lei. O método sempre era esse, de mostra a lei. Veio a questão da internet nesse meio tempo. Desde sempre eu mantenho uma página na internet para os alunos, com todas as guias de aula, agora no PowerPoint, antes era no bom e velho Word, agora vai no PowerPoint, vai para isso daí. E aí quando começou a acontecer e a gente começou a ter a migração do ensino para o online, também foi um negócio que eu já logo fui para o online. Então mais ou menos aí em poucos minutos a história foi nesse sentido Perfeito, Delore. de como comecei a lecionar e de como cheguei no online. E, Delore, uma dúvida muito comum que eu recebo assim, das pessoas que acompanham lá a minha página é o seguinte: e agora? Mudou o Código de Processo Civil, o que é que eu faço? Para quem está estudando, quem está começando a estudar, ou então quem estudava e estava acostumado com o CPC antigo, vamos dividir em 2 vertentes. Uma para quem, por exemplo, quer estudar para concurso, e outra mais para prática profissional. Primeiramente, para quem está estudando para concurso, o que é que a pessoa tem que estar atenta, assim?
O código, se a gente fosse comparar numa tabela, isso a gente fez, né? Até tem o comparado lá da editora Foco, que a gente tem de um lado o código novo, de um lado o código velho e depois o contrário. Eu vi, Leonardo, o código velho e o bom. código novo, né? Se a gente comparar em percentual, a gente pode falar aí que em torno de 70% do que estava no código velho foi repetido no código novo. Aí isso pode dar a impressão do quê? Que mudou pouco. Só que toda a parte principiológica e toda a parte de estrutura mudou. Então mesmo aquilo que a gente tinha no código anterior, a gente precisa fazer o quê? Uma releitura. A gente precisa fazer uma nova análise. Não dá para ficar com a cabeça... Se mudar um princípio, pode muda tudo. Exatamente. Por exemplo, princípio norteador, né? Artigo 10, princípio da vedação de decisão surpresa. O nome é bacana, né? Não está no código com esse nome quem deu foi a doutrina. Então, o juiz não pode decidir sem dar oportunidade para as partes se manifestarem, com base num fundamento que ele, juiz, mesmo que ele possa conhecer de ofício, não estava debatido no processo. O exemplo típico disso é a prescrição. No Código 73, chegava o juiz, ninguém falou, nem autor nem réu, ninguém falou nada de prescrição. Mas chegou lá e o juiz, na hora de sentenciar, falou, está prescrito. E ele, juiz, pode fazer isso de ofício. Então o Código 73, o juiz simplesmente chegava e decidia, pronto, está prescrito, acabou. Profere a sentença, quem não quiser que apele. Aí vem o novo código, artigo 10. O juiz não pode decidir, mesmo que ele possa apreciar a matéria de ofício, sem ouvir as partes. Princípio da vedação da decisão surpresa. O juiz vai ter que fazer o quê? Digam as partes. Abrir vista, né? Abrir vista para se manifestar a respeito da prescrição. Esse é um princípio norteador do código que muda completamente a forma que a gente tem para trabalhar. Isso se aplica à parte recursal. Isso se aplica a vício relativo ao recurso. Por exemplo, não juntou um documento, não vai poder de plano não conhecer, vai ter que dar oportunidade para a parte corrigir. Então, o primeiro ponto para quem já está estudando o código não é, claro, chegar e jogar fora tudo que já aprendeu antes, de jeito nenhum. Mas entender que mudou a estrutura do código, entender que mudou a parte principiológica do código e a partir daí reiniciar ou retomar ou revisar os seus estudos tendo por base essa parte principiológica. Então, para sintetizar, a primeira coisa que o estudante tem que fazer nessa mudança é perceber quais são os princípios norteadores do novo código. Estrutura e princípios. Estrutura e princípios. Uma coisa assim que eu falo muito também para quem estuda para concurso é o seguinte: quando há esse tipo de mudança, isso aconteceu acho que em torno de 2009 com o Código de Processo Penal, não dessa magnitude, mas teve uma mudança substancial. As bancas examinadoras, elas começaram a cobrar muito a legislação, a diferença, o que mudou, botava o que era velho e dizia que estava certo, na verdade estava errado. E até porque não tem decisão, jurisprudência ainda. A doutrina está se formando. Variada. Então, o que você acha disso? É um caminho também a se traçar? Sem dúvida. A gente pode olhar as primeiras provas à luz do novo CPC, a gente pode pensar OAB, a gente pode pensar algumas outras provas de concurso que já foram realizadas, e deu para ver que a banca foi exatamente nessa linha, Gerson. Partir para o que não tinha antes e o que era hoje. Deixa eu dar um exemplo. Pegando aqui uma questão de OAB, primeira fase do exame 20 da OAB. O código, ele não tem mais a exceção de incompetência relativa. Antes nós tínhamos as exceções ao lado da contestação. Agora, concentrou praticamente tudo na própria contestação. Então já veio uma pergunta na banca da OAB exatamente a respeito do quê? De uma defesa que era de um jeito no código anterior e que no código novo agora é alegada em preliminar de contestação. Isso a gente tem na competência relativa, isso a gente tem na discussão do valor da causa. Exatamente naquilo que mudou. É uma baita dica. Perfeito. Então só saber a diferença já matava a questão. Já matava a questão. Você sabia que tinha mudado, as outras alternativas não tinham nada a ver com isso. E isso vai acontecer agora ainda. Assim, esse é um período que às vezes, essa questão daqui que conversou, de oportunidade, né? Tem gente que enxerga essa mudança, meu Deus, e agora? Já tinha estudado o código antigo e agora enxerga como uma dificuldade, um problema. E muita gente pode enxergar isso como uma solução, porque não tem aquela calhamaço de jurisprudência para estudar. Ele pode dar um enfoque a essas diferenciações. Então esse seria o segundo ponto, né? O aspecto principiológico, estrutural
aspecto de legislação mesmo, as mudanças para observar, você destaca mais algum ponto para... A gente tem também já as primeiras, ainda que seja pouco, mas a gente já tem as primeiras decisões judiciais sendo proferidas. Aonde a gente encontra isso? Né? Informativos. Os informativos. A gente já tem decisões do novo CPC constando dos informativos do STJ e do STF. E como é novo, vão ser as mais cobradas. Vão ser as mais cobradas. Só tem elas também, né? Aquela coisa, né? De concurso em que não pega tanto informativo, pensando aí, por exemplo, numa OAB, a tendência, como já aconteceu no exame 20, é trabalhar com a letra seca da lei, principalmente o que mudou. E outros concursos um pouco mais elaborados é trabalhar já nas poucas polêmicas, como você destacou, que já estão constando nos informativos. É bom lembrar sempre que concurso ele tenta fugir de divergências para não dar margem a recurso, né? Especialmente se já constaram nos informativos, que pronto, né? Vai na linha, não, tem um informativo tal do Tribunal Superior. Tá lá, né, a resposta. Exatamente. Perfeito. E Delori, então assim, para quem tá na área profissional, quais são os pontos assim principais que quem já advoga ou tá atuando na área profissional? Olha, que eu acho, Gerson, que quem tá pior que atuava hoje, com processo civil. Quem tá pior hoje, infelizmente, é o advogado. Por quê? Cada tribunal decide de um jeito, cada juiz decide de um jeito, não tem jurisprudência pacífica. É uma insegurança total para o advogado. Até o Tribunal Superior definir isso, vai definir. Vai demorar 2, 3, 5, 10 anos. E aí o advogado, ele não pode se dar o luxo de chegar e falar, depois eu vejo. Porque ele tem que resolver na hora o problema. E se ele tem que resolver na hora o problema, o que ele precisa fazer? Ele precisa ser o mais conservador possível. Conhecer as posições, claro. Eu, por exemplo, agora estava dando um treinamento para os advogados da Caixa. Então, ficamos discutindo novidades bem práticas do código para os colegas advogados da Caixa. E no meio do caminho surgiu um debate a respeito de prazo. Porque uma das grandes novidades para a advocacia no novo CPC, o artigo 219, seria a contagem de prazos em dias úteis. Mas beleza. Quem nunca passou um final de semana prolongado, quinta, sexta-feira, feriadão, segunda-feira vence a porcaria do prazo dos embargos de declaração? Fala a verdade. Pô, uma tristeza, não é? Tem feriado, corre no meio do feriado o prazo, bastante complicado. Então o 219, a ideia dele é sensacional. Os prazos serão contados em dias úteis, descontando feriado, descontando final de semana, descontando dia sem expediente. Por exemplo, ponte de tribunal que não funcionou, está resolvido. Mas todos os prazos são contados em dias úteis. Aí o legislador colocou um parágrafo único que não resolveu o problema, ou melhor, aumentou o problema. O que diz o parágrafo único do 219? Somente, ou seja, de forma restritiva, somente os prazos processuais serão contados em dias úteis. Aparentemente está resolvido o problema, só aparentemente. Porque existe grande debate na doutrina entre o que é um prazo processual e o que é um prazo material. Aí tá feita a lambança, tá feita a bagunça. Por exemplo, então o advogado não pode correr o risco. Exato. Na dúvida, vamos contar o prazo de forma da mais conservadora possível. Só que o problema tem coisa que a gente descobre, Jefferson, só quando a gente vê uma decisão de um juiz, você fala, pelo amor de Deus, como alguém pensou isso? E aí foi o debate que eu estava te dizendo que surgiu hoje entre os colegas advogados. Cumprimento de sentença, 15 dias para pagar, sob pena de multa. Processo de execução, 3 dias para pagar, sob pena de multa. Nestes dois casos, o pagar é um ato processual ou é um ato material? Pronto, está feita a bagunça. Porque tem muita gente que defende que ele é um ato processual. Eu acho que é um ato processual. Decorre de uma ordem judicial, decorre de um ato do juiz, vai demandar um ato da parte. Só que tem muita gente que diz que o ato de pagar em si, ele não acontece no processo. E como ele não acontece no processo, ele é um ato
material. Pronto, tá feita a bagunça. Então, neste caso, o advogado militante, se ele entende que o prazo de pagamento é em dias úteis e o juiz da causa entende que o prazo de pagamento é em dias corridos, já vai ter um problema para o cliente. Já. E isso, quem não está acompanhando os debates relativos ao novo CPC, ainda que seja advogado militante e esteja estudando o código, olha lá, olhou na lei, tô tranquilo, tô tranquilo, é dia útil, não tem problema nenhum. E quem não está acompanhando o dia a dia das discussões vai descobrir da pior forma. Que a hora que fizer o pagamento vai chegar o juiz e vai falar o quê? Não, negativo, fez o pagamento fora do prazo, tem multa para se pagar. Então esse é um exemplo, né? Exato. E aí o cliente vai falar, mas que história é essa? Que multa é essa? Que multa é essa? O prazo todo, que história é essa? Fiz o pagamento, etc. E para explicar isso pro cliente. E para explicar pro cliente que existe essa divergência, que alguém algum dia achou que talvez, quem sabe, o prazo é de direito material. Não explica. Então essa me parece a grande dificuldade. Questões que não estão aparentes no código, vamos poder falar pegadinha para o advogado. O advogado precisa estar não só acompanhando o código, mas precisa acompanhar os debates que estão acontecendo a respeito do código, para ele atuar com segurança e não tomar um susto desse, e claro, ficar numa situação desagradável perante o cliente. Perfeito. Então, assim, de uma forma geral, a mudança, às vezes as pessoas acham que é uma coisa ruim, mas não, toda mudança ela traz coisas boas para quem enxerga isso com positividade, né? E tanto para quem faz concurso, também para a área prática, para quem está se preparando, eu acho que é o melhor caminho, né? É o momento. Momento de transição. Exatamente. Um monte de gente com dúvida. E um monte de gente não é só advogado. É juiz, é promotor, é desembargador, é ministro, todo mundo com dúvida. E nessa hora é um ótimo momento para captar cliente. Não é? Sim. Para fazer o diferencial? Sim, com certeza. Para mostrar para o cliente o que está acontecendo, para trazer para ele as informações e para, diante de um trabalho da advocacia bem atualizado, coisa que não todos os colegas estão fazendo isso, a gente consegue aí, sem dúvida nenhuma, aí um momento, concordo, é um momento de transição, um momento de crise, mas que igualmente é um momento de oportunidade para quem quiser e puder aproveitar, né? Quem bem sabe as melhores oportunidades em época de crise, né? Exatamente. É isso aí. Talvez não muito bem compreendido, mas é assim. O bem preparado vai saber como recorrer. Sim. É a forma como vai preservar o direito do seu cliente. Vai saber que existe a dúvida. Exatamente. Não é que ele não vai ter a dúvida, mas vai saber que existem os dois caminhos e vai tomar a posição mais confortável para Então o levantamos cliente. uma questão aqui que é o seguinte: juiz hoje, essa parte fica em on agora. Juiz hoje, ele tem essa capacidade de parar e atualizar ou não? O juiz, o juiz tem mais margem para errar que o advogado. Se o juiz errar, a decisão dele vai ser revista pelo tribunal. E pode até ser revista com uma vitória do advogado. Agora, esse advogado, ele, né? E sem problema nenhum, mas não tem problema nenhum. A hora que ele olhar a decisão do tribunal, ele vai chegar e falar: que bacana, aprendi. Agora, se o advogado erra o prazo, a contagem do prazo, o que acontece? Já era. Processualmente, tecnicamente, o já era é a preclusão, né? É muito mais legal falar já era, mas a gente tem que falar o técnico que é a preclusão. Ele pode até nem ter problema com a OAB, nada disso, mas não, mas vai ter problema com o cliente. Vai ter problema com o cliente, pode perder o cliente numa dessa. Exatamente. E numa que ele acerta, ele pode ganhar o cliente do vizinho. Esse é o ponto. O mercado tá aí para todo mundo para trabalhar dessa forma. Exatamente. E Delori, tem uma pergunta aqui. Como é que o advogado pode criar essa percepção para o cliente, para a sociedade, que ele está mais bem preparado que os outros, por exemplo? A primeira coisa é o advogado, claro, ele está atualizado. Porque a partir do momento que ele estiver atualizado, numa conversa com o cliente, numa conversa, é aquela coisa, quem é advogado sabe disso. Você está numa festa de aniversário do teu filho. De repente alguém vem e te faz uma consulta. Né? E quem sabe você pode ganhar um cliente numa dessas. Às vezes é desagradável, claro, mas às vezes é bom, pode sair um bom cliente, alguma coisa nesse sentido. Então o advogado, ele precisa estar muito atualizado com o que está acontecendo de uma forma geral
no âmbito das decisões judiciais e no nosso caso aqui envolvendo o CPC. Até porque a gente tem um fenômeno curioso pela internet. O cliente, ele pesquisa. O cliente vai para a internet. Pode não entender o que ele está lendo, mas ele vai lá e pesquisa alguma coisa. E aqui dou um exemplo, que teve bastante repercussão há pouco tempo. Artigo 139, inciso 4 do novo CPC. Poderes do juiz no que diz respeito às chamadas medidas coercitivas. Devedor, não de alimentos, devedor de dívida normal, era uma dívida de locação. O sujeito não pagou nada e não tinha nada de patrimônio no nome dele, mas ele tinha uma vida confortável. E aí o que com base neste artigo 139, inciso 4 do novo CPC, medidas coercitivas, mesmo para obrigação de pagar, o que uma juíza de São Paulo fez? Suspendeu carteira de motorista do devedor, suspendeu o passaporte e mandou cancelar todos os cartões de crédito em nome dele. Isso daí apareceu na Globo, não em site jurídico, apareceu na Globo, no jornal Hoje, mostrando o Brasil inteiro o que estava acontecendo. E foi curioso, a repórter foi lá e pegou o nosso da editora Foco, comparado para mostrar. Foi bastante bacana isso para nós. E aí, diante disso, o que aconteceu? Vários clientes viram isso. E numa dessa, o cliente liga para o advogado e fala: epa, eu tô devendo, eu tenho o risco de perder o meu passaporte. E do outro lado, o credor virou e falou: opa, será que a gente não pode tirar o cartão de crédito do devedor? Imagine, Gerson, se liga um cliente pro advogado e o advogado fala: quê? Não tô sabendo! Não sei do que se trata. Não sei o que é isso. E pode isso? O que vai acontecer? Exatamente. O cliente vai falar: epa, eu tô sabendo mais que o meu advogado? É melhor procurar outro. Né? Esse é o ponto. Aí de novo a história do momento da oportunidade, tudo para chegar e para falar. Perfeito. Então quer dizer, o advogado tem que estar atualizado e o advogado tem que estar preparado na hora que ele conversar com o cliente, ele explicar tudo que está acontecendo. Chegamos aqui, valeu a conversa no carro. Muito boa. E vamos gravar mais alguns vídeos aqui. Um abração a quem assistiu esse vídeo, né? A conversa foi boa. Foi bom. Quem gostou aqui do vídeo, curta, compartilha, deixa um comentário pra gente ir batendo um papo. E vamos colocar o link para essa decisão então? Do 1394? Vou colocar aqui embaixo o link pra você. Para essa decisão, pra você ficar acompanhando também e ficar atualizado. Perfeito. Um abração e até o próximo vídeo. Até mais, gente.